Já tá gravando! Ah, que bom. Seja bem-vindo a Achados e Perdidos, Lu! Eu que agradeço pelo convite. Essa não é você. Você me mandaria tomar no. Corta a edição. Corta a edição. Verdade. Parou! Não, mas aqui eu tenho que me comportar, né? Não posso falar assim tanta besteira. Ah, Tem não. que mostrar ao povo que eu sou educadinha, Ai. não Ai. é? Que bom poder falar com Tô muito você. feliz. Ai, gente, que dia que eu tô com você. Eu queria que você me contasse perrengues. Assim, como que foi pra você é, fazer uma. Fazer um curso numa faculdade federal. Mas É, quando eu falo para você de fazer o curso, eu não falo do curso em si. Eu queria saber, assim, no as caso dificuldades que eu passei, no também, caso, entendeu? Assim, né? Bem, assim, as dificuldades elas começaram, na verdade, na época assim, já no pré-vestibular, né? Porque assim, eu estava 12 anos sem estudar, porque como eu já contei para você antes, eu me formei em formação de professores, então meu pai teve Alzheimer, então eu não pude fazer a minha faculdade. Eu optei em cuidar dele. Então eu levei assim esse tempo todinho sem estudar. Quando meu pai veio a falecer, eu entrei em depressão. Então eu fui fazer alguma coisa que pudesse ocupar a minha mente, né? E aí eu comecei ajudar minha irmã com a minha sobrinha. Eu levei uns 2 anos ajudando, porque eu tenho uma sobrinha que ela tem autismo e síndrome de Down. Não tem que ter medo de mim, eu não mordo. Quando as pessoas olham pra você, o que você quer que elas vejam? Meu verdadeiro eu. Teve um belo dia na terapia, que eu estava ajudando a terapeuta lá com a minha sobrinha, porque a gente tem que ter um acompanhante, né, da família, e como a minha sobrinha, ela tem muita afinidade comigo, eu entrei. E aí a terapeuta me deixou sozinha com a minha sobrinha e com outra criança que tinha outro tipo de síndrome. E essa criança, Joel, ela não ficava quieta com ninguém, entendeu? Ela não interagia com ninguém. Era muito difícil conseguir com que ela fizesse assim os exercícios, né? Conseguisse que ela fizesse com que ela interagisse mesmo com as outras pessoas. E eu, naquela brincadeira ali, com a minha sobrinha, com aquele menininho, eu consegui fazer com que ele interagisse comigo. E aí ela virou para mim e falou assim, por que você não volta a estudar? Né, o nome dela é Sasha, ela é terapeuta ocupacional, uma das melhores, né, que tem no estado do Rio é a Sasha. E ela começou me incentivando. Então, eu fiz vestibular para serviço social, eu fiz para pedagogia, né, pela FATEC. Serviço social eu fiz pela UF, passei na primeira fase, na FATEC eu passei também para pedagogia, só que eu não vi que eu tinha passado para pedagogia. E na UF, pelo serviço social pela UF, eu fiz só a primeira fase, porque a segunda eu não consegui fazer, eu tive um imprevisto, não pude fazer. E aí eu fiquei naquela, né? Só que muito tempo sem estudar, eu não estava assim, muito preparada ainda, né? Aí eu resolvi fazer o vestibular para o CEDERJ. mas ô Lu, você sempre soube como entrar na faculdade? Como? Você sempre soube como entrar na faculdade? Não, até então, assim, eu não tinha nenhuma ideia. Era aquele negócio, eu achava que era só fazer, estudar para o vestibular, fazer e tá tranquilo, né? E
aí eu falei, aí quando eu fiz para o CEDERJ, que eu não fui aprovada a primeira vez, que foi para pedagogia, eu falei, não, eu tenho que me preparar. E aí foi onde eu fiquei sabendo do cursinho pré-vestibular do CEDERJ. E aí eu fui fazer. Eu levei 6 meses me preparando. Fiz o vestibular, passei. Fiz para letras. Na hora, sim, que eu fui fazer inscrição, resolvi fazer para letras, porque tinha uma disciplina que me chamou a atenção. Libras, eu tinha muita vontade de aprender Libras. E aí eu falei, poxa, interessante esse curso, eu vou fazer isso aqui. E aí eu passei. Só que eu passei, não foi para o polo de Itaperuna, que era próximo da minha cidade, né? Que era o mais próximo. Eu passei para o polo de São Francisco, que fica mais ou menos assim, quase 3 horas de distância da minha cidade. E quando eu passei, Joel, o meu cunhado também fez o vestibular junto comigo, ele passou. Meu ex-cunhado. E aí o que aconteceu? A gente não se dava muito bem, na verdade. Quando eu fui fazer a inscrição, ele começou falando, ó, aprende o caminho aí para você vir sozinho. E aí eu desisti, entendeu? Porque aquilo ali, eu vi que não ia dar muito certo. Eu desisti. Aí levei mais 6 meses no pré-vestibular, indo todo sábado para Itaperuna, estudando de 7 às 5 da tarde, estudava de 7 às 5 da tarde, né? E chegava em casa, era tempo de tomar um banho, trocar de roupa e ia cuidar da minha sobrinha. Durante a semana todinha eu estava nas terapias com ela, que a minha irmã estava grávida na época, né, do meu sobrinho mais novo, não podia acompanhar. Então, eu ia com ela todos os dias para campo. Então, assim, era uma vida muito corrida, muito cansativa. Eu chegava das terapias, eu ia estudar e levava, assim, horas sentada no chão, tomando conta dela, estudando e fazendo exercício e olhando prova. E aí eu fui aprovada. Aí eu falei, caramba, eu não acreditei. Eu fiquei tão louca quando eu vi que eu tinha passado para o CEDERJ, assim, com uma nota alta, né? Eu falei, caramba, eu vou fazer letras, eu sou acadêmica agora, né? Eu vou realizar meu sonho, eu vou fazer uma graduação. E eu sempre falei com um professor meu, que já até faleceu já ele, que eu ia fazer letras. Eu falei, um dia eu vou... Uma aula dele, eu gostava muito dele, professor de língua portuguesa e literatura. Eu falei com ele, eu falei, olha, um dia eu vou sentar numa mesa igual a você e vou traduzir um texto igual você está traduzindo aí em latim. Ele falou assim, você dando aula de língua portuguesa e traduzindo texto de latim, você vai endoidar seus alunos, porque você tem esse jeitão assim, meio maluquete seu, você vai deixar a galera doida. Ou você vai ser uma excelente professora, ou você vai ser uma professora muito louca. Eu falei, pois eu vou ser uma excelente professora. E aí eu fui para o CEDERJ, né, me sentindo a tal. Primeiro dia, fui lá fazer matrícula, conheci a coordenadora do polo, que é a dona Rita, ela me acolheu super bem, aí fui, entreguei a papelada, fiz aquela parte burocrática toda, né? Aí fui para a entrevista com a coordenadora do curso, a Giselda. A Giselda começou me entrevistando. E, assim, eu tive que disfarçar ao máximo para ela, porque a minha maior preocupação era ela descobrir as dificuldades que eu tinha com o aprendizado, né? Porque, assim, quando eu era mais nova, eu sofri muito bullying na escola por causa disso. Meus professores falavam que eu tinha muita dificuldade de aprendizado, mas não era. A dificuldade que eu tinha, Joel, era a seguinte: eu achava as aulas deles entediantes, entendeu? Eu não gostava, então eu matava a aula, eu não ficava dentro da sala, eu não conseguia ficar, porque eu achava chato, aquilo não era atrativo para mim. Eu queria falar, eu queria participar, eu queria debater, eu queria ir no quadro, escrever, entendeu? Eu queria fazer alguma coisa. É aquele método, era aquele jeito tradicional, não é? Não era? Aquele jeito tradicional. Ele falava, você tinha que copiar.
não conseguia ficar, e aquilo ali gerava uma dificuldade no meu aprendizado, porque eles usavam o método tradicional. A few moments later. Alguns meses, o quê? Covid. Eu peguei Covid operada. E eu tinha que dar uma aula para coordenação de letras, uma aula que tinha que ser dentro de 20 minutos, eu tinha que explicar o plano de aula, eu tinha que falar quais eram as minhas estratégias para aquela aula, eu tinha que fazer tudo dentro de 20 minutos. Imagina, uma pessoa com Covid, com falta de ar, sem voz, com a perna aberta, ter que fazer. E eu consegui, pôs 20 minutos cravadinho ali. Quando acabou, eu perguntei para a coordenação, tem alguma coisa que eu precise ser alterado na minha aula? Ele falou, nada. Tá perfeito. Minha nota foi máxima. Caraca. Foi uma nota máxima. Chique. Bom demais. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplauso. Entendeu? Então, assim, na faculdade é desse jeito. Eu sempre falo que é como tá todo mundo ali, né, correndo para chegar no pódio. Uns vão desistir porque vai cansar, outros vão desistir porque acham que a linha de chegada é muito distante, entendeu? Vai sentir sede, a perna vai doer, vai dar cãibra, enquanto outros vão tentar chegar lá, nem que seja aos pedaços. E eu sou essa que chega lá, nem que seja por último aos pedaços, mas eu quero chegar, entendeu? E, assim, durante toda a faculdade, eu sempre busquei ajudar os colegas, e sempre tive ajuda, entendeu? Sempre tive ajuda. Eu passei por muita coisa. Eu já fui para a faculdade só com o dinheiro da passagem, de ficar o dia inteiro com fome na faculdade, para poder fazer 2 provas e retornar para a minha cidade. Comendo biscoito, creme crack, de ver a galera falando assim, pô, você não vai ali para o restaurante comer? Eu falei, não, já almocei. Não, tá tranquilo. Estou com fome, não. De ir comer, de fingir que era pré-vestibulando para ir comer no cursinho da faculdade, entendeu? Com quem? Com o Israel. Eu era muito amiga do coordenador, ele chamou, eu falei, estou indo, né? Entendeu? Lembro. Fazia isso, entendeu? Teve assim, momentos engraçadíssimos também, entendeu? Em momento nenhum eu falei, eu vou reclamar, eu vou agradecer a Deus por isso, entendeu? Eu sou uma vitoriosa. Mas aí, Joel, aconteceu uma coisa no semestre passado, assim, que me deixou mal, me deixou chateada. O que aconteceu? Eu comecei a me destacar nos estágios, como eu falei com você, todas as minhas aulas, elas eram, assim, sempre foram muito bem elaboradas. Eu voltei para o colégio onde eu estudei para dar estágio lá. E todas as minhas aulas foram excelentes, não é para me gabar, não, entendeu? Os alunos ficaram loucos, porque as minhas aulas elas não são tradicionais, aquele método tradicional. Eu levei paródia, eu brinquei com os alunos, e naquele meio ali eu fui dando minha aula e saiu todo mundo, graças a Deus, sem dúvida. Foi tranquilo, entendeu? E aquilo ali começou a incomodar alguns colegas dentro do grupo. Incomodou porque a professora me botou como aluna destaque da turma. Então, ela confiava até as turmas dela a mim, entendeu? No momento que ela ficou doente, eu ajudei todo mundo, fazia parte da documentação, tudo, porque eu sabia como que era. Só que aquilo ali incomodou uma pessoa. E essa pessoa armou
para cima de mim, para outra pessoa me humilhar no grupo. Porque essa pessoa sabia das dificuldades que eu tinha em termos de aprendizado. Só ela sabia. Então, ela contou para essa colega dela, que foi lá, armou o circo todo, tanto que na hora da confusão, ela só ia atacar a mim. Entendeu? Aí chegou um certo momento que eu percebi, me calei e deixei ela falar sozinha. Passou a confusão, essa menina que estava chateada comigo por causa disso, ela me procurou. E aí ela falou, olha, eu tenho tanta raiva de você. Ela usou essas palavras, eu tenho raiva de você. Eu falei, por que você tem raiva de mim? Tentei conversar na boa. Eu falei, alguma coisa eu fiz para essa menina para ela ter tanta raiva de mim. E aí ela falou, eu tenho raiva de você porque a professora te coloca como a melhor, você como a heroína dentro do curso inteiro, todos os polos, a galera toda te vê como uma heroína. E me vê como uma pessoa, como uma vilã. Eu falei, de repente, é o modo como você trata as pessoas, porque ela era muito grosseira com as pessoas. Eu falei, tenta mudar, tenta ser mais parceira da galera. Você não precisa carregar ninguém nas costas, mas você pode sentar para estudar junto, debate a matéria, né? Mas isso faz o que eu faço, eu não carrego ninguém nas costas, mas eu debato a matéria, no que eu posso ajudar, eu ajudo, né? Tenta fazer isso. Tenho mais um pouquinho de empatia pelas pessoas. E aí ela falou, eu fico com raiva de você, porque você faz uns planos de aula com uns troços ridículos e consegue tirar a nota máxima, e eu não consigo, tenho que fazer um monte de vezes. E aí eu fui tentar ajudar, e aí eu fui vendo que eu não tinha como, aí eu bloqueei a pessoa formou outro número, ligava e perturbava, e foi assim o semestre inteiro, entendeu? Mas, assim, dentro da faculdade, você tem que ter, em determinado momento, você tem que ter uma postura de saber separar as coisas, quem é seu amigo, quem não é, você tem que saber separar isso aí também, entendeu? Tem que saber separar. E se você desistir, se você amolecer, desistir, você nunca consegue, porque é difícil, não é fácil. Estudar não é fácil. Primeira vez que eu gabaritei uma prova, caramba, eu me senti assim, tão feliz. Eu tenho uma gratidão tão grande. Não era a nota em si, é a sensação de superação, né? Tenho uma gratidão muito grande por tudo que os meus professores fizeram por mim, pelos meus colegas. Eu tenho amigos lá dentro que não são amigos, são irmãos. Porque nos momentos mais assim difíceis da minha vida foi quem esteve ali do meu lado, entendeu? Então eu tenho um amor tão grande por essas pessoas, entendeu? Muito grande. Então, assim, não é pela nota, como você falou, não é pela nota. É você saber que você conseguiu superar aquela dificuldade sua ali, entendeu? Hoje, eu me via, assim, na época eu estava depressiva, porque os professores... É muito triste, Joel, você está numa turma de 70 alunos, igual já aconteceu comigo, o professor botar o dedo na sua cara e falar, você é muito burro, você não consegue, entendeu? E você tem que ficar quieto. Aquilo dói muito, entendeu? De chegar para os seus pais e falar, essa garota, chegava para os meus pais e falava, essa garota, essa filha sua nunca vai chegar em lugar nenhum, porque ela é muito burra, ela não aprende. Eu falo, não aprende. Ela não é igual a sua outra filha, que a minha irmã é aluna de destaque, entendeu? E eu era totalmente diferente, tímida, não era assim de falar, porque eu tinha medo de falar, porque toda vez que eu abria a boca e falar, eu só ouvia isso. Então eu ia ficar dentro de uma sala de aula para ficar ouvindo isso do professor o tempo todo. Quando eu perguntava as coisas a ele, eu já ficava nervosa, começava a rir. Aí ele achava que eu estava debochando a cara dele, me botava para fora da sala. Eu falava, sai agora. Aí eu saía rindo.
mas era nervoso, entendeu? Aí quando deitava, eu ia chorar à noite por causa disso. Eu não conseguia falar para ninguém, entendeu? O que estava se passando. Aí mas você mata a aula. Eu matava a aula porque era um momento em que eu conseguia controlar minhas emoções, que eu conseguia. Minha vontade de sair correndo ali, ficar longe daquelas pessoas. Eu cheguei um momento que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não quero mais estudar. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu falei, eu não quero mais. Ele falou, por quê? Aí foi que eu fui contar para o pessoal lá em casa o que estava acontecendo. Aí fui fazer tratamento psicológico, tudo. E aí consegui. Aí eu peguei, botei na minha cabeça. Eu falei, eu nunca mais vou deixar ninguém me rebaixar. Nunca mais. E nesse semestre aconteceu isso. Entendeu? Quando a amiga dessa menina que me ligou falando que tinha ódio de mim, chegou na frente da turma e falou tudo o que ela falou e jogou na minha cara todas as dificuldades, eu me senti como uma criança de 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, os colegas chegavam e falavam aquelas coisas para mim. Entendeu? E eu ainda tentei explicar para ela. Eu falei, olha, eu tive Covid 2 vezes. Não é questão de eu não aprender. A minha mente não está legal ainda. Eu estou com sequela do Covid. E eu não estou conseguindo assimilar as coisas. Eu estou com dificuldade na parte de interpretação. Então, e ela, ó, só meteu no ferro, entendeu? Tudo bem que eu perturbei também bastante a professora, porque eu estava tensa. Eu também não vou tirar, né, a minha culpa, não. Eu também arrumei bastante treta também, porque eu queria minha nota, e eu não queria saber, eu vou processar todo mundo. Tem R$1 no bolso para contratar advogado. Porque eu quero minha nota. Entendeu? Então, pô, é complicado. Eu sempre falo para os calouros, ó, vocês vão ver. Vocês entram se sentindo assim, a última bolacha do pacote. Mas não, sejam humildes, se não souber, pergunte ao colega, pergunte ao professor. Quando vocês se depararem com a primeira D, vocês vão ter vontade de morrer, mas é assim mesmo. Entendeu? Mas teve momentos, assim, engraçados. Foi quando... primeiro dia de aula, nunca mais vou esquecer. Você caloura, né? Aí que chega lá, bonita, apresentável, né? O que você faz? Você faz uma escova no cabelo, passa aquele reboco na cara, bota um sapato alto. Lucilene fez isso. E foi por fora. Subindo na rampa, parecia que estava subindo na rampa do Planalto. Cheguei lá, maravilhosa. A bolsinha de lápis cheia de caneta colorida, não sabia qual pegar, cheia de adesivo. Post-it que eu tenho até hoje guardado aqui, ó. E aí? Cheio de... Porque não podia ficar sem celular, estava numa cidade diferente. Tá, foi só perrengue. Entrei no laboratório, cabelo já estava duro.